Como sair de uma dívida de 30 mil reais e alcançar seu primeiro milhão de reais? Essa foi a questão mais votada no Instagram, que as pessoas querem saber como que eu consegui, e eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo. Sem firula, sem lenga-lenga, a vida como ela é. Então fica comigo, eu sou Solimar Silva e você está no canal que é focado em desenvolver carreiras e negócios bem-sucedidos, começando por você. Então, pessoal, eu sou professora há quase 25 anos e assim que eu me formei em 96, dezembro de 96, uma amiga minha e eu decidimos abrir um negócio próprio em 97. Sem nenhuma experiência, já contei por aqui no canal alguns dos erros que nós cometemos, sem experiência. E o que nós conseguimos foi uma dívida, né? Uma não, várias dívidas. Nós tínhamos dívidas com os honorários do contador, nós tínhamos dívidas de empréstimo de banco, porque a gente pegava para poder pagar os funcionários, a gente teve dívida com empréstimos pessoais, porém para a empresa. Então esse era meu cenário. Além disso, eu tinha estudado na faculdade pelo crédito educativo, FIES, e eu ainda estava devendo o FIES. E eu fui ser missionária em Portugal, né? Conversei com os credores e tal, fui fazer um serviço voluntário por um ano e meio em Portugal. Então quando eu voltei, em dezembro de 2002, esse era meu retrato, né? Eu não tinha emprego, o negócio só tinha as dívidas, nós dividimos as dívidas e eu ainda devia, como eu falei, a Caixa Econômica e o Crédito Educativo, então eu estava com a dívida de quase 30 mil reais e isso em 2002, quase 30 mil reais hoje já era a gente arrancar os cabelos, em 2002 muito mais. E aí eu falei assim, com as pessoas lá no Insta, e estou trazendo aqui também no YouTube, no canal, como que eu fiz, né? E aí, gente, não tem receita miraculosa, não tem trago de seu amado de volta em 3 dias. Então o que eu vou trazer para vocês, né, pensando nesse tempo, né, a gente está falando aí de 18 anos, mas pensando nas 3 estratégias que você pode aplicar hoje na sua vida para melhorar a sua questão financeira, tá bom? Então a primeira coisa que eu aprendi foi o seguinte, foi até com um livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala, acho que logo no começo, pague a si mesmo em primeiro lugar. Eu fiquei assim, né, como que eu vou me pagar se eu estou devendo a tanta gente? E eu lembro que meu primeiro salário em janeiro foi um curso de férias que eu dei, então uma carga horária pequena, mas que o meu primeiro salário foi R$117. Então você imagine que R$11,70 foi o que eu me paguei primeiro. Eu pago o dízimo, né, uma coisa que eu acredito, mas me paguei também o meu dízimo, meus 10%. E esse hábito de me pagar em primeiro lugar foi a pedra fundamental para que eu pudesse acumular tesouros. E aí eu passei sempre me pagar pelo menos 10%, e claro que quando eu fui melhorando o salário, eu fui melhorando também esse percentual. Se eu ganho mais, eu posso talvez ter um percentual maior, talvez, e mesmo que você fale assim, 10% de mais é mais, mas às vezes quando você começa a ganhar mais, o teu percentual de reserva às vezes pode ir para 30%, 40%, determinado valor que você recebeu, até 50%. Porque uma coisa importante, né, de se pagar em primeiro lugar é aprender a viver abaixo do que você ganha. Então eu cresci ouvindo assim, quanto mais se ganha, mais se gasta. Talvez você já tenha ouvido falar nisso também, quanto mais se ganha, mais se gasta. Não tem condições de juntar dinheiro não, o seu padrão de vida vai aumentando. Não, o meu padrão de vida, ele aumentava muito mais lentamente do que o meu poder aquisitivo. Então isso é muito importante, a gente saber separar necessidades e vontades de coisas que são necessárias, tá? Então, primeira coisa, pague você em primeiro lugar. Se você não está se pagando ainda, começa a pagar. O primeiro mês vai apertar, o primeiro mês você vai falar, meu pai, você não tem dinheiro, mas começa a se pagar. Paralelo a isso, né, como segunda estratégia, o que eu fiz foi aumentar meu valor. Como assim, Solimar, aumentar seu valor? Você começou a cobrar mais caro de repente? Não é isso. Eu comecei a investir em cursos, em treinamentos, em informações que fizessem com que eu pudesse valer mais. E aí, minha gente, hoje a gente está numa coisa que o pessoal sai correndo atrás de qualquer formação que apareça, prometendo mundos e fundos. Não é isso.
é você parar e pensar na profissão que você tem, e a gente está falando de estratégia de carreira aqui, o que está sendo requerido, o que as pessoas que mais se destacam, elas têm em suas formações. Então, eu já tinha, em 2002, uma graduação na área de letras e tinha 2 especializações em orientação educacional e recursos humanos, sendo que as 3 formações, muito importantes, elas não eram em universidades de ponta. Então, eu passei a desenhar para minha estratégia de carreira, que eu precisava ter boas universidades também, que eu precisava ter um mestrado, doutorado para o que eu queria. Então, fui fazer o mestrado na PUC, fiz uma especialização na UF, fiz o doutorado na UFRJ, fiz cursos, inclusive no exterior. Então, assim, fui buscando me qualificar mais para que eu pudesse valer mais. Então, isso é a primeira parte do buscar valer mais. Mas, paralelo a isso, né, aí também, então até me lembrando aqui que eu também fiz uma especialização na FGV, né, em gestão empresarial. E aí, paralelo a isso, o valer mais também tem a ver com o seu trabalho. Então, em qualquer trabalho que eu tive, em qualquer lugar que eu trabalhei, às vezes até sem carteira assinada, eu busquei dar mais, fazer mais. Não fazer apenas, eu só pago para fazer isso, eu só vou fazer isso. Eu não queria saber se eu era paga para aquilo, mas se eu via que era algo que eu podia oferecer, eu o fazia. Então, me voluntariava para projetos, para treinamentos de outros colegas, me voluntariava para fazer questões administrativas, pedagógicas, que não fosse exatamente só e esse só entre aspas, tá? Só estar na sala de aula, eu vestia a camisa. Então, isso é uma forma muito importante, especialmente talvez para os millennials, né, os nascidos mais recentemente, que pensam que assim, eu não sou pago para fazer isso, não vou fazer. Não, você realmente eu esqueci quem foi, tem um empreendedor que falou que não basta mais vestir a camisa, tem que se tatuar, né? Então, é nesse sentido, de me vestir como dona, no sentido de que como que eu gostaria que aquele funcionário fizesse no meu lugar. E o terceiro, porém não menos importante, estou lembrando que isso tudo fiz em paralelo, tá? Então, estou falando aqui, mas foram coisas que eu fui fazendo paralelamente. Foi muito importante, foi empreender. Mas eu quero desmistificar que tá uma onda de você tem que empreender, se você não empreender não é para todo mundo, para dizer para logo de cara. Porém, ser intraempreendedor, ser aquele cara que, como eu falei há pouco, que veste a camisa, que realmente tem o olhar do dono, de como que eu gostaria que fosse, como é que eu gostaria que um funcionário no meu lugar agisse, ou como eu gostaria de conduzir essa empresa. Lógico, se você não é o dono, você não vai ter visão tão estratégica. Ser intraempreendedor é fundamental para qualquer pessoa que queira crescer. E talvez pequenos empreendimentos, se abrir uma empresa com franquias e coisa e tal, não é o teu perfil, tudo bem, mas talvez você possa, eu até falo com os professores que estão vindo para o curso de escrita criativa, eu falo, às vezes tem uma mina de dinheiro aí, já no seu computador, com as suas aulas, com o material que você tem feito. Então, eu comecei a publicar livros, e o primeiro livro eu fiz por conta própria, foi Felicidade de Presente, e eu lembro que eu gastei, se não me falha a memória, uns 3 mil reais nele e consegui 30 mil. Que não é muito, se você falar, poxa, 3 mil para 30 mil. Mas eu multipliquei em 10 vezes, que se ficasse naquela época, eu tinha caderneta ainda, não tinha diversificado meus investimentos, ele não teria rendido esses 30 mil, tal. Acho que eu não fiz a conta para fazer esse vídeo, agora eu fiquei até curiosa, mas talvez nem nesses 18 anos ele teria rendido 10 vezes mais, certamente não. Então, assim, empreender é você buscar gerar valor de forma que você multiplique o que você tem. Então, gente, essas 3 coisas, talvez se eu vendo num vídeo, né, a gente condensar 18 anos em 10 minutos de vídeo, parece bobagem, mas são 3 pilares fundamentais e que eu utilizo até hoje para continuar gerando renda, continuar aumentando o meu patrimônio. Então, pagar a si mesmo em primeiro lugar, e aí lembrando que nisso você obviamente faz um plano para você pagar as dívidas que você tem também, tá óbvio, paguei todas elas. Você buscar valer mais, como que você pode valer mais, seja com a sua formação ou com a sua forma de trabalho, e empreender, ainda que seja de forma intraempreendedora, ou seja, dentro do local que você está trabalhando, na escola que você dá aula, na empresa que você é administrativo,
e fazer pequenos empreendimentos, se você não tem talvez o perfil para ter uma grande empresa com muitos funcionários, mas empreendimentos que possam valorizar e multiplicar teu dinheiro, tá bom? Então conta para mim em que fase você está hoje. Você está na fase de pagar a dívida e começar a pagar a si mesmo? Está na fase agora de crescer na sua carreira e valer mais? Ou já está na fase de diversificar investimento, de empreender? Conta para mim aqui nos comentários e compartilha esse vídeo. Com certeza muitas pessoas lá no seu grupo do WhatsApp vão precisar refletir sobre essas coisas e talvez esse vídeo de 10 minutos vai ser o que vai mudar a vida dessa pessoa a partir de hoje, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho do bem, que ele vai te comunicar de todas as novas publicações e curte aqui para eu saber que o que eu tô falando tá chegando até você, tá bom? Obrigada!